Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje então para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje será aspectos físicos do continente africano, focando hoje em relevo e hidrografia. Então, gente, mais uma vez vamos trabalhar com os elementos que fazem parte do campo do visível, do que a gente pode sentir, tocar, aquilo que é material, que é físico, e mais especificamente aquilo que é físico natural, ou seja, que existe ali independente da nossa ação, independente da nossa vontade. Então faz parte dos elementos naturais ali do continente africano. Então, eu consigo ver uma floresta, eu consigo sentir, tocar, eu consigo sentir o clima, um clima tropical, um clima equatorial, eu consigo ver, tocar uma área de deserto, uma área de savana, eu consigo ver, tocar, sentir um rio, então tudo isso é físico, é material, então vai fazer parte daquilo que a gente chama de aspectos físicos naturais. Bom, focando hoje no relevo, né? O relevo do continente africano, ele vai possuir características muito semelhantes daquilo que a gente trabalhou no continente americano, aquilo que a gente viu ali na América Latina, nas aulas anteriores. Por quê? Se você for observar, né, a teoria da deriva continental, o continente africano ele se encaixava na nossa parte aqui, né, na América do Sul. Então, a gente vai ter algumas características semelhantes. E essas características vão produzir paisagens que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. A gente já conhece muito bem o que é uma área de planalto, né, as nossas chapadas, inclusive a Chapada dos Guimarães, aqui bem próximo da nossa cidade. A gente já conhece as planícies, a gente já conhece áreas de montanhas que se localizam lá na Cordilheira dos Andes, né? Não necessariamente a gente conhece pessoalmente, mas a gente já viu nas aulas, né? Então, a gente vai ter um conjunto de paisagens, de formações geológicas que a gente já está acostumado a ver, que a gente já sabe como se formaram ao longo da história. Mas, mesmo assim, a gente vai buscar identificar quais são as características ali, o que vai predominar, o que vai distinguir o relevo da região africana, do continente africano, do relevo nosso aqui, da América do Sul. Bom, o primeiro ponto que a gente pode destacar é que o relevo do continente africano apresenta predominantemente planaltos. É a formação geológica que a gente mais vai encontrar no continente africano. Planaltos, com altitudes médias aí em torno de 700 metros, né, com algumas variações ali nessa formação. Eu vou ter aí áreas com chapadas, áreas com terrenos elevados aí de 700, 1.000 metros, mais ou menos, com depressões próximas dessas áreas. Então, vou ter um terreno muito acidentado. Essas características, normalmente, vão sendo formadas porque essa formação geológica ela é muito antiga. Os planaltos, eles são, normalmente, formações geológicas que tiveram origem lá na solidificação da crosta terrestre. Então, passou por vários períodos aí de eras geológicas, sofrendo um desgaste da ação do vento, da ação do frio, do calor, às vezes do gelo. Então, esses elementos, eles vão fazendo com que a rocha sofra um desgaste, vai sendo destruída ao longo do tempo e vai moldando essa paisagem, vai moldando esse relevo graças à ação desses agentes externos. Normalmente, as partículas desses relevos que são desgastados pela ação do intemperismo, elas são transportadas ou pelo vento ou pela água,
e são depositados em outras áreas, onde vai ter a formação do que a gente chama de planícies sedimentares. Então, ali seria a decomposição, né, a deposição de partículas, de sedimentos das rochas que foram destruídas. Além disso, a gente vai ter também no continente africano alguns pontos onde a gente vai ter movimentos tectônicos que vão provocar dobramentos. E esses dobramentos vão dar origem a montanhas, a algumas cadeias montanhosas no continente africano. Além dessas formações de montanhas, nós teremos também formações de vales, de crateras, também provocadas por esses movimentos de placas tectônicas. Além do mais, o continente africano ele sofre com um deslizamento de placas que provavelmente, em um futuro, daqui a algumas eras geológicas, pode novamente partir esse continente em novas partes, né? Partir ao meio ali. Então a gente tem um conjunto de elementos bem particulares aí relacionados ao continente africano. Bom, primeiro a gente vai entender essa distribuição, né? Onde que eu vou ter planalto, onde que eu vou ter planície e onde que eu vou ter montanhas. Nessa imagem, nesse mapa aqui, a gente consegue ver essa distribuição perfeitamente. Eu vou ter, na maior parte, em quase todo o continente africano, eu vou ter esses planaltos que são representados aí nessa cor amarela clara, amarelo claro, né? E nessas cores em roxo, eu vou ter montanhas, cadeias montanhosas. E na cor verde, eu vou ter planícies sedimentares. Podemos observar aí que a maior parte dessas planícies, elas estão aí próximas ao litoral, áreas de praia, né? Áreas próximas ao mar ou áreas próximas ao oceano. Então, a gente chama em alguns momentos de planícies costeiras ou planícies litorâneas. Então a gente pode ver que há uma distribuição dessas formas de relevo, cada uma delas provocadas normalmente ou pela ação do intemperismo ou pela ação do movimento de placas tectônicas. Normalmente, somente as montanhas são formadas por movimentos de placas tectônicas e o restante, né, tanto o planalto quanto a planície, são moldadas pelas ações dos agentes externos, que o vento, o frio, o calor, né, que vão ser o que a gente chama de agentes do intemperismo. Bom, nessa imagem aqui a gente consegue ver um dos planaltos africanos, uma formação geológica que se assemelha muito ao que a gente já conhece aqui no Brasil, com as nossas chapadas, com os nossos planaltos. A gente pode observar que o topo dessas formações geológicas tem uma superfície plana, né? Então, por isso a gente chama planalto, plano e alto. E aí essa superfície, ela vai ter esse formato porque ao longo de milhares de anos, o topo dela foi sendo desgastado, ele vai abaixando, ele vai sendo destruído pela ação do intemperismo e essas partículas vão sendo transportadas para as áreas mais baixas. A gente pode ver que essa paisagem se assemelha muito ao que a gente conhece aqui na nossa região com a Chapada dos Guimarães, lá em Goiás também com a Chapada dos Veadeiros. Então a gente vai ter aqui no Brasil formações geológicas bem parecidas com esses planaltos africanos. Aqui a gente já pode ver a planície, como ela vai ser diferente em com relação ao desgaste do terreno, com relação à deformação desse terreno. E a gente pode ver que é uma superfície bem plana,
Normalmente as altitudes aqui são altitudes mais baixas, mais próximas ao nível do mar. E a gente vai ter aqui nessa paisagem uma área de savana, né, que se assemelha ao nosso cerrado também. A gente pode ver aí as árvores retorcidas, né, a grande quantidade de gramíneas, de pastagens naturais. Então a gente pode perceber que também esse tipo de paisagem se assemelha às paisagens aqui do Brasil, principalmente ali da região do Planalto Central, né, que é um planalto que também possui uma savana, que é a que a gente chama aqui de cerrado. Normalmente essa formação geológica, como eu já falei antes, ela é o resultado da sedimentação das partículas que foram destruídas lá das rochas dos planaltos, né, dos maciços antigos. Por isso, essas planícies normalmente são formações geológicas mais jovens do que os planaltos. Então, ela vai ter uma formação geológica intermediária, né, mais jovem que os planaltos, mas ela será mais antiga do que as montanhas. As montanhas seriam as formações geológicas mais jovens dentro do continente africano, porque ela vai ocorrer, né, a partir da deriva continental, a partir do movimento de placas tectônicas, em alguns casos movimentos convergentes, em outros casos movimentos divergentes, que vão provocar dobraduras na crosta terrestre, formando as montanhas. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de uma montanha. Esse tipo de paisagem a gente não encontra aqui no Brasil. É uma paisagem que se assemelha mais à Cordilheira dos Andes, no oeste do nosso continente, né? E a gente pode observar que as altitudes elevadas vão sofrer a consequência de temperaturas mais baixas. E a gente vai ter aí topos, às vezes, cobertos por gelo. Esse gelo, em alguns casos, ele vai descongelar e vai provocar o surgimento de alguns rios lá no continente africano. Então, a gente tem essa distribuição de formatos, né, de formações geológicas ali. E a gente vai ter um outro elemento dentro do continente africano que é muito interessante, que pode provocar uma mudança na forma dos continentes como a gente conhece hoje, né? Que é a falha tectônica da região do Rift Valley. É uma falha tectônica que ocorre ali entre a Arábia Saudita, a placa da Somália, a placa africana, e a gente vai ter forças geológicas movimentando essas placas tectônicas, provocando uma abertura de uma fenda nessa região. Então o terreno ele vai abrindo, como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem. Então o terreno ele está abrindo, rachando, e daqui a alguns anos pode provocar aí a separação desse continente, dividindo ele em duas partes. Nessa região é onde eu vou ter o predomínio das cadeias montanhosas. As maiores montanhas da África vão se localizar aqui, próximo a essa zona de falha tectônica. Então eu vou ter esse movimento provocando dobras na crosta terrestre. Essas dobras vão formar montanhas, em alguns casos vão formar também vulcões. Então, à medida que esses movimentos acontecem, os tremores acontecem, nós podemos ter também erupções vulcânicas nessas áreas. Além da formação de montanha, eu tenho também formação de crateras, de vales enormes nessas regiões. Nesses vales, há normalmente uma grande intensidade de chuva, porque são próximos à linha do Equador. A gente sabe que um clima equatorial é um clima quente e muito chuvoso. Então eu vou ter muita chuva, e aí nessas crateras acabam formando gigantescos lagos de água. A gente vai ver mais adiante um pouco sobre esses lagos. Então a gente vai ter aqui, ó, grandes lagos, como por exemplo o Lago Vitória,
e o Lago Nyasa, e a gente vai ter em volta grandes cadeias montanhosas. A gente vai ter então uma grande variedade de tipologias de tipologias geológicas, né, de tipos, de características de formações geológicas em um ponto específico ali da África, que é essa região do Rift Valley, que é próximo ali a região do que a gente chama de chifre da África, né, ali perto da placa arábica e também próximo ao Mar Vermelho. Então tem essas características ali, que a gente vai chamar da região de Rift Valley. Bom, se a gente pegar o relevo africano ali dessa região e fazer um corte na vertical, né, um corte na horizontal, né, perdão, a gente vai ter o que a gente vai chamar de perfil topográfico. E aqui a gente consegue identificar como seria, né, o continente africano de leste para oeste. E aí a gente pode ver que a gente vai iniciar com planície litorânea, né, um terreno baixo. Vocês podem observar que é uma planície litorânea, próxima ao Oceano Índico. Aí a gente vai para as cadeias montanhosas, né, o Monte Quênia, com 5.200 metros de altitude. A gente vai passar pelas regiões de planaltos, onde a gente vai ter o Lago Vitória. Depois a gente vai descer pelas planícies do Congo, até chegar na planície litorânea, onde a gente vai entrar em contato com o Oceano Atlântico. Então a gente consegue perceber aqui, né, essa distribuição em uma distância longitudinal, de leste para oeste, né, vindo ali do Oceano Índico até o Oceano Atlântico. E aí a gente pode observar também nas imagens, né, como a paisagem muda de um ponto para outro. A paisagem ali das montanhas, dos planaltos, passando aí pela paisagem das planícies, né, como a gente vai ter uma variação dentro de um recorte que a gente faz aí, que a gente chama de perfil topográfico. Bom, saindo do relevo, vamos falar um pouquinho da hidrografia. A hidrografia do continente africano, ela é muito fragilizada pela pouca quantidade de grandes rios. A gente vai ter poucos rios caudalosos, volumosos, e uma grande quantidade de rios intermitentes, rios menores, rios que sofrem com a falta de água, de chuva, e acabam secando durante uma parte do ano. Mas os rios caudalosos, os rios que são muito volumosos dentro do continente africano, acabam abastecendo boa parte desses países, acaba suprindo parte dessa necessidade de água com canais de irrigação, ou grandes cidades vão se localizar normalmente próximas a esses grandes rios. Então a gente vai ter uma grande dependência desses rios no continente africano. Nós teremos também os lagos como uma importante fonte de água, normalmente atingindo aí 2 ou 3 países de uma vez, abastecendo 2 ou 3 países. Então a gente vai ter uma dependência muito grande desses grandes lagos e desses grandes rios. Tá? Além da importância para o abastecimento, esses rios também eles servem como canal de transporte. Por exemplo, o rio Nilo, ele vai ter um longo percurso ali para transportar mercadorias, para transporte de embarcações. O rio Congo também. Então a gente vai ter essas características, né? Os rios serão importantes para o abastecimento da população, abastecimento de água, para a agricultura, e será importante também para o transporte. Vamos ver um pouquinho aí sobre esses rios, né? Primeiro a gente vai ver um pouquinho aí da distribuição desses rios, onde eles se localizam. A gente vai ter os
principais rios nascendo na zona equatorial. Então, vocês podem pegar o mapa lá depois, fazer uma sobreposição, vão perceber aí que Rio Nilo, Rio Congo, né, que são os maiores do continente africano, eles se originam lá na zona equatorial, uma zona onde há muita chuva, onde há muita umidade. Então nós temos aqui como os principais rios, o Rio Nilo, que é o segundo maior do mundo em extensão, e nós temos o Rio Congo, que é o segundo maior do mundo em volume d'água, né, em volume de água. Os dois perdem para o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. Nós temos aí também o Rio Níger, o Rio Orange, o Rio Zambezê, que são outros rios importantes do continente africano. E lá nas regiões, né, onde a gente falou do Rift Valley, nós temos a formação dos grandes lagos, que é o caso aí do Lago Vitória, vocês estão vendo aí, perdão, e do Lago Tanganyika, um pouco abaixo, próximo ao Rio Congo, e o Lago Nyasa. São os 3 grandes lagos do continente africano. Além dos rios e dos lagos, o continente africano também ele tem um importante acesso a vários mares e oceanos, como por exemplo, a costa leste dá acesso ao Oceano Índico, a costa oeste dá acesso ao Oceano Atlântico, a porção norte dá acesso ao Mar Mediterrâneo, que vai, por sua vez, dar acesso à Europa. E ao nordeste, nós temos o acesso ao Mar Vermelho, que também se direciona para a região do Oriente Médio, né? Então, nós temos aí vários pontos litorâneos importantes no continente africano. Vendo um por um, né? Vamos ver aí o Nilo. A gente pode observar que o Nilo ele tem um volume de água enorme e ele foi utilizado ao longo de várias épocas, né? Por várias comunidades, por vários povos, para abastecer as cidades e também para abastecer o sistema de irrigação para a agricultura. Então, desde os egípcios, né, no Egito Antigo, até os dias atuais, o Nilo ele tem uma função fundamental para a sobrevivência da população que vive nessas áreas. Então, é um rio muito volumoso, é um rio muito longo também. A gente pode perceber aqui, né, vários navios, né, que estão trafegando aí e o volume de água é enorme. Então, esse rio ele vai ser utilizado muito para navegação e muito para agricultura e para o abastecimento das cidades. Nós temos o Rio Congo, né, como eu falei agora há pouco, é o segundo maior em volume de água. Ele se parece muito com o Rio Amazonas, né, porque se localiza, assim como o Rio Amazonas, em uma área de planície. Então a gente vai ver esses meandros, né, essas curvas do rio, justamente porque a velocidade dessas águas, em alguns pontos, ela é mais lenta, né, não é uma velocidade tão rápida por ser um rio majoritariamente de planície. E aqui nós temos o Lago Vitória, né, que nessa imagem a gente parece estar olhando para um mar, né, e ela parece ser tão grande justamente porque possui uma dimensão enorme mesmo. Observando esse mapa aqui, nós podemos perceber que, nós podemos perceber que o Lago Vitória
ele está na divisa entre 3 países. Ele está próximo de Uganda, do Quênia e da Tanzânia, né? Então ele vai ser importante para 3 países, um lago que está presente em 3 países, é muita coisa, por isso ele é tão grande. É um dos poucos lagos que podem ser vistos de fora da atmosfera terrestre, né, do espaço. É possível ver o Lago Vitória. Bom, mas não só de grandes volumes de água vive o continente africano. Nós temos alguns lugares onde há rios intermitentes, que são rios que secam durante uma parte do ano porque falta chuva. E nós teremos também áreas onde brotam água subterrânea, que são os oásis. Então, na região do deserto do Saara, há uma escassez enorme de água. Normalmente, o único rio que permanece volumoso, que permanece com uma grande quantidade, uma grande vazão de água durante o ano inteiro, normalmente é só o rio Nilo, né, que atravessa o deserto do Saara, ainda levando muita água. Mas a maior parte dos outros rios vão sofrer com a escassez de chuvas. E aí serão rios intermitentes, rios que secam durante uma parte do ano. E em outros locais, onde eu tenho água subterrânea, né, água no solo, há o surgimento de algumas nascentes que brotam, né, sobre a areia, formando um pequeno lago. Esse lago a gente chama de oásis, né, esses lagos menores dentro do deserto do Saara. E aí, graças a esses oásis, uma pequena quantidade de água ali, eu tenho a possibilidade de formação de vegetação. Então eu tenho ali a formação aí de algumas árvores, de alguns arbustos, e a partir, né, dessas formações eu tenho a possibilidade da fixação de população nessas áreas. Então há algumas comunidades, alguns povos que vão viver ali próximos a esses oásis, usando da água, né, para sobrevivência, para plantar, para existir mesmo, né, para beber e tudo mais. Então a gente vai ter alguns pontos bem isolados, onde há oásis ou há rios intermitentes, e a população às vezes vão depender dessas quantidades de água. Bom, gente, é isso, né? Conseguimos aí abordar tanto o relevo quanto a hidrografia. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, essas características principais do continente africano. E se surgir alguma dúvida ao longo do período que vocês estão vendo o vídeo ou que estão lendo a apostila, enviem as dúvidas de vocês lá nos comentários do Classroom, né? Eu vou ler todos os comentários e vou responder todos em horário de aula. Então, usem a plataforma Classroom como um canal de comunicação para que a gente possa interagir, para que a gente possa entender aquilo que vocês conseguiram captar da aula, que a gente possa contribuir com vocês para tentar tirar todas as dúvidas, né? Então, eu peço que não se calem, não fiquem tímidos, né, com medo de perguntar. Podem perguntar o que vocês quiserem, aquilo que vocês não entenderam, vai lá e pergunta. Eu vou ter a maior alegria de responder aquilo que vocês não conseguiram entender. Se eu não souber na hora, a gente pesquisa juntos, né? E vamos construindo conhecimento através dessa nossa interação aqui no Classroom, tá? No mais, muito obrigado por assistirem o vídeo até agora e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, fiquem bem e até mais. Tchau!